Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No Conexão Limpeza de hoje, a gente vai falar sobre substituição das profissionais quando necessário na sua casa ou no seu ambiente comercial. Vamos conversar sobre isso? É só acompanhar. Pessoal, hoje eu decidi falar um pouquinho sobre, apesar de são 15 anos aí de trajetória na Super Esposa, o nosso formato de trabalho sempre teve o mesmo propósito, mas mesmo assim, algumas pessoas relutam com isso, né? Então eu decidi expor aqui os bastidores, uma conscientização e o lado positivo disso, tá? Sobre substituir profissionais na residência ou no comercial de vocês quando necessário. Bom, todo cliente que nos contrata de forma fixa, estamos falando de clientes fixos, aquele que quer uma vez por semana, 2 ou até 3 vezes por semana. Esse cliente é considerado um cliente fixo recorrente dentro da minha empresa, tá bom? Por uma forma prática, nós colocamos a mesma profissional. Então, nós escalamos uma única diarista para assumir essa rotina de trabalho. Isso para trazer uma forma mais organizada de trabalho, para que o cliente não tenha que explicar sempre a mesma coisa, tá? Então a gente age também ali com o nosso bom senso e prática, tá bom? Porém, gente, quando uma profissional precisa ser substituída da sua casa ou do seu ambiente comercial, quando que nós vamos substituí-la? Em caso de saúde, então, se essa profissional se afastou por uma questão de saúde, em caso de férias dessa profissional, então nós vamos substituí-la durante esse período, ou se essa diarista, por algum motivo em especial, vindo da empresa ou vindo da profissional, se desligou da empresa. E aí nós mandamos uma outra profissional para substituir. O que eu tenho visto nos dias de hoje, até um pouco mais do que anteriormente, há anos atrás, é que os clientes estão se apegando a uma profissional. E quando vocês contratam a super esposa e não a diarista. Por quê? Justamente porque vocês estão querendo uma praticidade, uma facilidade, não querem ter dor de cabeça, não querem pensar em quem vocês colocariam se fosse de uma forma particular. Ai, saiu, e agora? Fiquei sem, não tenho ninguém, né? Quem eu vou procurar? Quais são as indicações? Então, toda a minha equipe, ela já é todas iguais, tá bom? São todas, não são iguais porque são pessoas, mas todas passam pelo mesmo processo, tá? De comprometimento, de qualidade, de segurança. Então, se for a Ana, a Joana ou a Beltrana, todas estão com o mesmo, com a mesma potência de atendimento. Claro que existe uma questão pessoal ali, de uma agilidade, ou de uma questão que, em particular, ali, eu respeito entre uma e outra algo diferencial, porque são pessoas, não são produtos, né, embalados, tá bom? Então existem questões pessoais ali que a gente respeita, tá? Mas de uma maneira geral, se for a Ana ou se for a Joana, todas elas são excelentes. E aí cabe a vocês aceitar essa substituição para que seja feita uma rotina de trabalho novamente, para que a gente assuma esse cronograma com uma outra profissional e que ela entre nessa rotina. Então vocês vão conhecer essa profissional, vão passar para ela quais são os ritmos da casa e as prioridades da casa e ela vai seguir. Não se fechem para isso, tá bom, pessoal? Não se fechem, porque se vocês se fecham, a empresa ela é composta por mais de 30 mulheres e não por uma diarista. E se vocês conhecem uma e se apegam a ela, né, vocês se fecham para a proposta da empresa também. A minha proposta é, eu envio uma ou outra com a mesma qualidade, com o mesmo propósito. Se uma se encaixar melhor que a outra, a gente pode substituir. Às vezes eu mando uma substituição de diarista e o cliente fala assim, olha, eu gostei tanto dela, eu acho que o ritmo foi tão especial, deu tão certo, que eu gostaria de substituir a Ana pela Joana. É possível? Qual dia da semana ela tem disponível? Casou muito bem. Então, às vezes, na própria substituição de profissional, o cliente vê o lado positivo disso também.
tá bom? E vocês têm essa flexibilidade de trocar a diarista, de conhecer outras profissionais e não ficar preso numa profissional. Se vocês ficam presos numa profissional, é como se vocês estivessem contratando de forma autônoma. E vocês estão contratando uma empresa e o nosso propósito é esse. Se eu enviar a Ana, Joana, Beltrana, todas são excelentes e se a gente precisar trocar, o cliente precisa estar aberto para essa proposta. Claro que se vocês não tiverem, a gente vai respeitar. Mas eu acho importante abrir a mente dos clientes para isso, porque essa é a proposta de uma empresa, ok? A gente lida com pessoas, e pessoas pode acontecer várias coisas. E o nosso propósito é: não vamos te deixar sem faxina. Então, se não vai a Ana, vai a Joana, e você não vai ficar sem o seu serviço. Diferente de quando vocês lidam de forma particular com os profissionais, e se ela te deixa na mão, você não tem para onde correr, você não tem para quem deixar esse serviço. Ok? Então, eu resolvo o problema para você. Esse é o maior propósito da Super Esposa. Acho que foi legal. A gente vai falar num próximo vídeo sobre fazer propostas pessoais e diretas para os profissionais. O quanto isso não é válido pela Super Esposa e qual é a minha visão aberta sobre isso. Na próxima semana a gente vai falar. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.